Maravilhoso. Habilidades, gostaram? Quem estava no ambulatório, pegou algum caso legal lá? Quer compartilhar? A gente viu o caso de fimose, do garotinho, e duas crianças que foram para acompanhamento de rotina mesmo, mas uma tinha autismo e a outra estava com suspeita de TDAH. Foi mais rotina das crianças. Ótimo. Então, vamos lá, deixa eu me apresentar, né? Eu sou Thaís. Eu formei na finca em 2017. Eu sou da turma 9. Fiz pediatria aqui no hospital de base, né? Costa do Avião. Estou formada já na pediatria já tem 3 anos. Faço plantão na UTI neonatal do hospital de base. Sou visitadora do Hospital Costa do Avião hoje. Os alunos me acompanham lá também, tanto na visita quanto lá no Mariana, que a gente também faz o ambulatório do 5º ano lá no Mariana, certo? Vamos começar. A gente divide, faz os casos, né? A gente faz os casos. Por que a gente tem essa metodologia de casos para vocês? Porque a gente quer que vocês entendam o que a gente está ensinando para vocês, o que na prática vocês vão usar, como é que vocês vão colocar isso na prática médica, tá certo? Nós vamos começar com o primeiro caso. Esse primeiro caso vão ser várias aulas de vários dias baseado nesse mesmo caso, tá certo? Então, vou pedir para Tadeu, você lê o caso pra gente, por favor? Alice, 35 anos, parda, casada, do lar, católica, festa 3, pare 2, natural. Parto 2, normais. Se tivesse um Cezinho na frente, seria cesárea, tá? 40 semanas e 1 dia de gestação, procurou atendimento no dia 22/10/2018, às 6h50 horas. Na maternidade de Cruzeiro, queixando-se de dor, cólica no vai e vem, perda de tampão. Ao ser examinado pelo doutor João, médico obstétrico, então, estava com peso 70 kg, pressão 150% de fratura. Esse AFU é a altura do fundo uterino, tá? A altura que mede quando chega do fundo da altura uterina da mãe, tá? MF é movimentos fetais. Movimentos fetais presentes, edema de membros inferiores. Duas frases em 4. Autótomo vaginal, paciente de hidratação do colo do útero, apresentação cefálica, pulso das águas internas, altura da apresentação de acordo com o plano de Deli é quando faz o toque vaginal, aí a gente tem uma tabelinha, tem uma imagenzinha, depois vocês vão aprender mais na obstetrícia isso, tá, gente? Então quando a gente toca, se está muito alto, se está baixo ou se já está quase saindo, né? Quase ali no introito vaginal, aí eles dão esse plano de Deli, de -3 a +3, tá? Então estava alto o bebê ainda. Com uma contração com duração de 20 segundos e 10 minutos. A lista apresentou o cartão gestante pelo Dr. João, completou apenas 2 consultas de pré-natal, sendo a primeira consulta com 18 anos e a segunda consulta com 24 anos de gestação. A lista iniciou o pré-natal utilizando 52 estudos, 7 testes de nutrição, 2 exames da gravidez, glicemia, faz sanguínea O, H negativo, sem alterações sorológicas, plasmose imune, rubéola imune, plasmose negativo, fisiografia 20 semanas, 2 dias, peso total de 320 gramas, placenta grau 0, apresentando apresentação cefálica. Líquido amniótico normal, tá? O LAM. Apresentação cefálica, foi orientada a aguardar em observação para ser reavaliada após 2 anos. Às 9 horas foi atendida pela doutora Sheila, médica obstétrica de plantão, que após examinar a Alice constatou que a mesma encontrava-se com 5 centímetros de dilatação e 2 contrações
duração de 25 segundos. Preparou a internação de duas sorologias e caminhou a gente para a sala. Preparo. Pós-parto. As 14 horas da lista surgiu pela doutora Sheila. Às 14 horas, assistida pela doutora Sheila, expulsou via vaginal recém-nascido do sexo masculino. Apgar. Aí você vai entrar na aula, vai explicar o que é o Apgar. Apgar 8 foi colocado no abdômen materno, clampeado precocemente no cordão umbilical. A doutora Sheila realizou a equitação do placenta com manobras adequadas. Fez revisão do canal do parto, sem laceração aparente. A enfermeira aplicou ocitocina 10 unidades intramuscular, medida da doutora Sheila. O Dr. Carlos, pediatra do plantão, recepcionou o recém-nascido e estimulou o aleitamento materno na primeira hora de vida. Porém, o recém-nascido apresentou dificuldade de pegar o pé do mamilo, uma vez que era plano. O recém-nascido pesou 2.500 gramas, ligar 9 no quinto minuto de vida. Acabou. De 39 semanas, frequência cardíaca e respiratória dentro da normalidade. Reflexos primitivos presentes, não necessitou de estimulação tática e aspiração de vias aéreas. Foi colocado em fonte de calor, realizados a aplicação de colírio de nitrato de prata a 1% nos olhos de vitamina K muscular. Após 30 minutos do parto, a Alice apresentou sudorese, palidez, aumento do sangramento vaginal com coágulos, pressão abdominal descendo de puro. A equipe médica foi acionada e realizou os procedimentos necessários para controlar a hemorragia pós-parto, com sucesso. Após 2 horas, a Alice e seu recém-nascido foram encaminhados ao alojamento conjunto. Com 12 horas de vida, o recém-nascido, o Dr. Carlos foi chamado pela enfermeira do Alcon, referindo que o recém-nascido e a Alice estavam muito sonolentos, com sucção breve. Foi realizado uma cirurgia capilar compatível com 40. Prescrito 15 ml de complemento de leite humano do banco de leite. Avaliado próxima glicemia após 1 hora, resultando 80. No dia seguinte, após 24 horas, de do recém-nascido, durante a visita do recém-nascido estava interno até a zona 4 um antigo complemento com leite humano solicitado o teste hoje. E exame para avaliar a bilirrubina. Devido à bilirrubina total ter sido reduzida, foi prescrito fototerapia e proteção ocular. Após 48 horas de fototerapia, o recém-nascido contribuiu para a normalização dos níveis de bilirrubina, melhora da pele, afetando o seio materno satisfatoriamente. Recebeu alto com orientação e estimulação para a amamentação exclusiva. Medidas de higiene do lactente, estímulos de banho e de sol, direcionamento para vacinar e acompanhamento pediátrico com 5 a 7 dias após a aula. Muita informação, né, gente? Muita informação. Mas é isso que a gente pega no nosso dia a dia, tá? Esse é um caso super, super simples. A gente depois vai ter outros casos também mais complexos, tá? Mas o que a gente precisa nesse primeiro momento? Nossa aula de hoje é sobre assistência, é sobre boas práticas da assistência ao recém-nascido. O aleitamento materno vai ficar na outra aula. Tá no mesmo slide, mas vai ficar na outra aula. Então, o que a gente vai fazer agora? Eu vou fazer algumas perguntas em relação ao caso para vocês. Deixa eu voltar o caso, né? Mais fácil. Vamos lá. Tem algumas perguntas aqui, tá? A primeira coisa, a gente tem que aprender a identificar. A gente vai pegar esse recém-nascido. A gente tem fatores de risco para esse recém-nascido nascer bem ou nascer ruim,
certo? Esse bebê tem uma boa vitalidade ou esse bebê já nasceu precisando de cuidados ou de reanimação no período neonatal, certo? Então, o que a gente precisa saber dentro dessa anamnese, o que vai nos indicar que esse bebê pode ter uma boa vitalidade ou não ter boa vitalidade ao nascimento? Gente? Histórico da mãe. Histórico da mãe. Mas qual é o histórico da mãe? Que a gente precisa saber. Tem várias coisas no histórico materno e da gestação que a gente precisa ter, saber para que a gente se prepare para esse parto. Se ela usa drogas, se ela usa droga, se ela usa medicamento contínuo, diabetes, a idade, a pressão alta, muito bem. E, inclusive está no caso aqui. Ela teve pré-natais. Teve alguma infecção, né? Exatamente. Então, como estão as sorologias dessa mãe? Gente, eu mudei aqui no mudou. Certo. Então, os dados do pré-natal. Tudo isso vai estar descrito na caderneta da gestante, tá certo? Então, o que a gente precisa saber? Essa mãe tem a idade menor de 16 anos, é maior de 35 anos, que é fator de risco também para malformações fetais, tá certo? Teve diabetes gestacional ou não teve? Teve hipertensão, que no nosso caso que ela teve, ela chegou com a pressão de 150%, então já é um sinal de alarme pra gente, tá? Esse bebê, qual é a idade gestacional desse bebê? Essa mãe teve uma consulta de quantas consultas pré-natais? Alguém lembra? Duas consultas pré-natais. Isso já é um fator de risco para sepse neonatal, certo? Por quê? Porque provavelmente ela não fez quase nenhum exame e a gente não consegue saber se essa mãe teve infecção urinária e tratou ou não tratou direitinho, certo? Ela tem ali sorologias negativas, mas a gente sempre faz a sorologia do serviço quando chega. Toda mãe, quando chega no serviço para ganhar o bebê, a gente solicita a sorologia daquele momento. A última sorologia, quando foi? Se foi mais ou menos há 2 meses, 60 dias, a gente considera, mas a gente sempre pede daquele momento, tá certo? O ideal é ter a sorologia mais recente possível. Por quê? Porque se a mãe for HIV positivo, a gente vai liberar a amamentação? Não vai, certo? Então a gente precisa ter esses dados para a gente ter esse segmento com o nosso recém-nascido. Então essa mãe teve hipertensão, anemia fetal ou aloimunização. Alguém sabe o que é isso? Aloimunização, quando a mãe é RH negativo, certo? No caso dela era O negativo. Então, o que acontece? O sangue do bebê em contato com o sangue da mãe faz com que a mãe produza anticorpos que combate o sangue desse bebê, certo? Então, esse bebê nasce com maior risco de icterícia neonatal, porque daí ele vai ter a aula toda de icterícia, tá? A doutora Joana vai dar para vocês. Mas ocorre uma... Gente, eu tô 2 meses pós-parto. Tem hora que vai fugir umas palavras assim que a gente parece que fica meio burra no pós-parto. A bilirrubina aumenta, certo? E aí Professora, isso daí só acontece a partir do segundo filho, né? Porque o primeiro ele vai gerar alimentação para a mãe. E aí... Depende, porque se a mãe teve sangramento no primeiro trimestre, às vezes ela já faz esse... Exatamente. Tá? Vou lembrar o termo já, meninos. Então essa mãe, como é que foi a história anterior? Ela teve óbito fetal anterior, né? Tem risco dessa mãe ter tido fetos com má formação, né? A gente precisa saber disso. Como é que estava a vitalidade desse bebê antes do parto? Lá ele estava, movimentos fetais estavam presentes, certo? E o batimento cardíaco desse bebê estava a 140 batimentos por minuto. Então quer dizer que ele tinha uma boa vitalidade ali antes do parto, certo?
Como ela não fez esse pré-natal adequadamente, ela teve 2 consultas, como que a gente vai saber se esse bebê tinha alguma malformação, né? Como que a gente vai saber? Porque provavelmente ela não fez nem o ecocardiograma fetal, que é indicado fazer. Hoje é lei que todas as mães tenham acesso ao ecocardiograma fetal. Só que ainda a gente não tem conseguido fazer para todas, tá? Muito poucas chegam com esse ecocardiograma fetal pra gente. Então, a mãe tem alguma doença? Tem doença de tireoide, tem hipotireoidismo, tem hipertireoidismo. A mãe tem alguma doença neurológica, ela usa alguma medicação, né? Esse bebê, nos últimos ultrassons, como é que estava o líquido desse bebê? No nosso caso, estava normal. Estava lá, líquido amniótico normal, né? LAN, líquido amniótico normal. Mas se ele for um bebê polidrâmino, né? Tem um aumento desse líquido. O que é o líquido do bebê, gente? O que é o líquido amniótico? É a urina. Urina. Muito bom. É a urina do bebê. Então, se esse líquido está alto ou está baixo, o que pode estar acontecendo? Algum problema renal. Não só isso, às vezes o polidrâmino, esse bebê deglute esse líquido e esse bebê excreta esse líquido, certo? E também recebe ele através do canal umbilical. Mas se esse bebê tem um polidrâmino, será que ele não tem um problema na deglutição? Será que ele não tem uma má formação, certo? Ali do esôfago, isso também tem que ser investigado, tá certo? Depois que o bebê nasce. Então, esses são os problemas que a gente indica no pré-natal, né? A gente vai pesquisar isso na caderneta da gestante da mãe. A caderneta da gestante chega assim pra gente. Nessa parte aqui, ó, a gente tem pra gente ver os exames maternos, se foram feitos ou não, são descritos aqui. Se essa mãe teve malária na gestação ou não. Quais são os ultrassons que essa mãe fez? Fica descrito aqui. Se ela usou o ácido fólico ou o sulfato ferroso. A data da última menstruação para a gente mensurar qual é a data de possível parto dessa mãe, certo? Quanto gesto ela teve, se ela teve aborto. Antecedentes da mãe, tá aqui. Gestação atual, se ela teve alguma intercorrência, se ela fez vacina, se ela é vacinada na gestação. Todos os dados do pré-natal a gente vai encontrar na caderneta da gestante. Geralmente é essa, tá, gente? Só para vocês começarem a se habituar. Porque lá quando a gente chegar para pegar os bebês, vocês vão pegar os bebês, tanto na maternidade quanto lá no hospital de base, tá? É aí que a gente vai fazer. E aí a gente tem... Nas duas, tanto no base quanto na maternidade municipal, a gente tem esse questionário que a gente vai colocar todos esses dados, vai pegar os dados do cartão da gestante e vai jogar ali, tá? Então a gente faz essa ficha de anamnese, a ficha do bebê, e ali a gente vai ter os dados que a gente precisa para saber como é que possivelmente nasce esse bebê. Se vai nascer com boa vitalidade, se vai precisar de cuidados neonatais, né, vai precisar de reanimação ou não, vai ser um bebê prematuro ou não, para a gente estar preparado para receber esse bebê. Porque tudo gira em torno da boa preparação. Se a gente está preparado para receber um bebê prematuro, a gente vai colocar uma máscara adequada para um recém-nascido pré-termo, né? Na hora da ventilação, a gente vai preparar talvez ali o saquinho, né? Abaixo de 34 semanas a gente usa um saco logo que o bebê nasce para evitar de perder calor, tá certo? Então, e os fatores relacionados ao parto. O que a gente precisa estar atento? Já tá aí, né? Então, foi um parto normal ou é um parto cesárea? Esse parto cesárea foi de emergência ou é uma cesariana eletiva? A mãe escolheu, né, ter essa cesárea. O bebê está em bradicardia fetal, qual foi a indicação dessa cesárea de emergência? Né? Ou tem uma taquicardia fetal? Porque muitas das vezes, se o bebê está fazendo mais de 180 batimentos por minuto, ali quando a gente examina essa mãe, isso se mantém mesmo fora das contrações, eles podem indicar uma cesariana por conta de taquicardia fetal, como se a criança estivesse em sofrimento fetal. Então a gente precisa avaliar isso. Não é indicação de cesárea apresentação pélvica, né?
apresentação não cefálica ali, não é uma indicação de cesárea, mas às vezes eles indicam, certo? Na prática, a gente geralmente vê que esses bebês pélvicos, eles não nascem tão bem na vitalidade quanto os bebês que nascem cefálicos, tá? Então, o padrão da frequência cardíaca fetal, se tá brade, se tá TAC, se tá normal. O trabalho de parto desse bebê é prematuro ou não? A idade gestacional tá dentro, né, da prematuridade, da data correta ou do pós-datismo. Essa mãe, será que estava com alguma infecção? Ela internou com infecção urinária? Como é que estava essa mãe? Ela estava tendo febre, né? Pra gente saber. Rompeu a bolsa, o líquido, como que era esse líquido? Ele era um líquido tipo coramnionite, tem líquido que sai, gente, parecendo um pus, tá? O líquido, quando a mãe está com infecção, pode sair parecendo um pus, o cheiro horrível. Então a gente já fica de olho se pode ter, já tem certeza que vai ter sepsis esse bebê, se esse líquido tiver com essas características. Tem mecônio nesse líquido amniótico, né? O bebê fez o cocô dentro da barriga da mãe antes do parto, porque daí esse líquido aparece verde, né? O bebê pode fazer a cara dele. Você nunca tinha ouvido falar disso ou já tinha? Já. Então, o bebê pode nascer com esse líquido meconial, pode ter coramnionite ou não. Foi parto normal. Quando rompeu a bolsa, o cordão foi lá pra fora, antes do bebê sair. Qual é o problema disso? Não. Hipóxia, né? Porque se o cordão sai, a cabeça do bebê pode estar ali no canal, pode comprimir esse cordão. E aí o sangue não está chegando adequadamente nesse bebê e antes dele conseguir, né, ter o parto. Então, o prolapso de cordão pode ser um risco muito importante de hipóxia desse bebê nascer talvez parado, certo? Trabalho de parto prolongado, placenta prévia. Alguém sabe o que é placenta prévia? Exatamente. Então, se a mãe tem placenta prévia, eles indicam cesariano, tá certo? Descolamento prematuro da placenta. Aí essa mãe, o que acontece? A mãe e o bebê. Se isso não for visto rapidamente, às vezes morre mãe e bebê, porque o sangramento se for tão importante, às vezes não dá tempo de salvar a mãe e o bebê, tá, gente? Então, se tem descolamento de placenta, geralmente é uma cesariana urgente, assim, que chegou, viu o sangue, sala de cirurgia imediatamente, e aí já tem o risco desse bebê nascer com baixa vitalidade, porque ele pode já estar quase não recebendo sangue, certo? Risco de hipóxia. Quem sabe o que é macrosomia fetal? Isso mesmo, bebês muito grandes, bebê macrossômico que a gente chama, né? Aquele bebê gig, certo? Que a gente vê grande para a idade gestacional, né? O bebê é acima de 4 quilos. Ou se teve um sangramento intraparto abundante, que daí a gente entra na questão de muito sangramento. Conseguiram mais ou menos identificar ali os fatores de risco antes do parto, fatores da mãe, periparto, o que está acontecendo naquele momento com aquela mãe, com aquele bebê, qual é a situação do nascimento desse bebê. E como que a gente deve receber esse recém-nascido? Depender de como ele nasceu. Se ele nasceu bem, vai direto pra mãe. Se não... Mas antes dele nascer, a gente tem que ter algumas coisas preparadas, certo? Pra gente receber esse bebê. Então a gente tem que ter o quê? Primeira coisa, um ambiente adequado, certo? O que é um ambiente adequado para um bebê? Pode ter um ar-condicionado no 18, por exemplo? Por quê? Porque ele vai perder calor, certo? Então a gente precisa de um ambiente adequado para que esse bebê não perca calor, que é uma das causas também de desconforto respiratório desse bebê, certo? Ele precisa receber estar
né, da barriga, ali do local já quentinho, sair do útero da mãe para um ambiente adequado e que ele não perca calor, né? Então a gente precisa também estar tudo preparado com material de reanimação, de acordo com a idade gestacional desse bebê, se é prematuro, se é termo, se é pós-data. A gente tem que ter o material adequado. A máscarazinha para ventilação de pressão positiva que a gente usa nos bebês prematuros é desse tamanho, nos termos é desse tamanho. Então faz toda a diferença no acoplamento ali daquela ventilação, ter o material adequado que a gente já preparou quando a gente viu lá na nossa anamnese como que esse bebê poderia nascer. A gente precisa de uma equipe treinada. É isso que a gente vai fazer com vocês depois lá no Habilidades. Nós vamos treinar vocês para que vocês estejam preparados para receber esse bebê, certo? Seja que nasça com desconforto respiratório, com risco de sepse, que nasça com parada cardiorrespiratória, certo? Que nasça sem boa vitalidade. A gente precisa estar preparado e treinado para que esse bebê tenha o menor risco, né, de hipóxia naquele momento pré-natal ali, momento do parto, né, no momento do nascimento, e que isso não traga sequelas neurológicas lá na frente, porque quanto maior a quantidade de risco de hipóxia nesse período ali do nascimento, maior risco de sequelas neurológicas lá na frente, certo? Então, como que a gente vai avaliar esse bebê ao nascer? A gente já preparou a sala adequadamente, a gente já preparou a fonte de calor irradiante para esse bebê, a gente já preparou os materiais para receber esse bebê de acordo com a idade dele. E agora, nossa equipe já está treinada. E agora, quando esse bebê nasce? Ele nasceu, saiu agora da mãe, certo? Vaginal ou cesárea. No nosso caso, era um bebê vaginal. O que a gente precisa imediatamente saber? Se ele tem uma boa vitalidade. Como é que a gente avalia a boa vitalidade? Se ele está respirando ou chorando, se ele faz movimentos respiratórios. Pode ser que ele nasça respirando e não chore, mas está ali com boa vitalidade. Ele está respirando ou chorando? Ótimo, perfeito. Como é que é o tônus muscular desse bebê? Ele nasceu com tônus bom, que é o tônus fletido, ou ele está todo largadinho, né? Esse bebê está todo molinho. Então isso a gente precisa saber por quê? Porque a gente precisa clampear esse cordão imediatamente, já levar para a sala de reanimação, ou a gente pode deixar esse bebê ter um clampeamento oportuno desse cordão umbilical, certo? O clampeamento oportuno desse cordão umbilical, o que vai ajudar a gente? Lá na frente, o que vai ajudar nesse bebê? Diminui o risco de hemorragia, de sepse, de sangramento intraventricular da cabecinha, tá? Que mais? Anemia, principalmente lá nos primeiros 2 anos de vida, que é o que a gente pega muito na nossa puericultura, tanto no nosso ambulatório aqui, lá no Mariana, pra gente saber, esse bebê teve um sangramento pele-parto, foi descolamento prematuro de placenta ou não, porque a gente lá na frente a gente tem que saber por quê, pra gente saber quanto de ferro que a gente vai dar pra essa criança. O que faz muita diferença também é o peso que esse bebê nasceu. Esse bebê que nasceu com 2,5 kg ou menos, a gente sempre vai suplementar mais ferro do que os bebês que nascem com um bom peso, certo? 2,5 kg a gente chama já de baixo peso. Se abaixo de 1,5 kg muito baixo peso, depois extremo baixo peso, tá? Que abaixo de 500 gramas. Professora, eu não entendi essa questão do clampeamento. Tem que clampear dependendo até 60 segundos. Quando que eu vou... de 1 a 3 minutos. É porque eu tinha visto 60 segundos. Também. No mínimo 60 segundos. No mínimo Isso. 60 segundos. Ou então quando o cordão para de pulsar. Mas aí essa questão, é indicado que nasceu bem, eu já clampei logo. Quando é que eu vou deixar mais tempo? Exatamente isso. A gente
viu que o bebê chorou, teve bom tônus, respirou, está em boa condição de vitalidade, a gente deixa esse cordão de 1 a 3 minutos, certo? Por quê? Para a gente evitar essas doenças lá no futuro, a gente prevenir essas doenças, tá certo? Então, bebê com boa vitalidade é clampeamento oportuno desse cordão umbilical, não é clampeamento precoce. Clampeamento precoce é se esse bebê não está respirando ou não está chorando, ou não tem tônus bom, esse bebê está mais ou menos, não está indo bem ali, eu estou olhando para ele, nasceu, não está legal, opa, clampei me dá. Vamos levar para a sala de reanimação, tá certo? Então, bebê com boa vitalidade, contato pele a pele, direto para o seio, para o contato da mãe, tá certo? Clampeamento oportuno desse cordão umbilical de 1 a 3 minutos, certo? Ou quando parar de pulsar esse cordão umbilical. E a amamentação na primeira hora de vida, certo? Quanto antes a gente bota esse bebê para mamar, melhor é o vínculo que é formado com essa mãe, mais rápido vai descer esse leite, certo? Estimula descer esse leite materno. E vocês vão ter aula, a gente vai ter aula depois exclusivamente só de aleitamento materno, tá bom? Que é um mundo à parte. O aleitamento é bem complexo. Então, contato pele a pele. Era pra ter perguntado, né? Vamos lá. Contato pele a pele. Melhora a afetividade da primeira mamada, reduz o tempo de obtenção de sucção afetiva. Então, o que acontece? A mamada começa a ficar mais efetiva se esse bebê começa a mamar na primeira hora de vida, certo? O bebê sabe sugar, tá, gente? Eles têm o reflexo da sucção, mas ele não sabe mamar ainda. Ele sabe sugar. É aí que entra a gente orientar depois a pega correta, colocar no seio nesse primeiro momento, tudo para a formação desse vínculo. Já vai regulando a temperatura corporal do bebê só de ficar ali em contato com a pele da mãe, certo? A estabilidade, o bebê prematuro, gente, se tiver boa vitalidade, se for aquele bebê assim, prematuro tardio, ali 34 semanas, né, ele já tinha recebido já no anteparto o corticoide, a mãe recebeu para que esse pulmãozinho seja maturado, né, se for um bebê ali de 35, mas 36 semanas que nasceu com boa vitalidade, aí a gente consegue colocar no contato pele a pele. Menor, mais baixo do que isso, a gente não consegue, porque geralmente não nasce com boa vitalidade ou faz desconforto respiratório muito precoce, a gente já tem que intervir, tá certo? Então, esse bebê prematuro, que a gente consegue ter boa vitalidade e a gente coloca no contato pele a pele, melhora essa estabilidade cardiorrespiratória desse bebê, tá? Então, o afeto e o vínculo com a mãe forma melhor. Diminui a dor causada pelo engurgitamento mamário. Isso geralmente vai acontecer lá no segundo, terceiro dia. Tem mulher que chega a ser no quinto dia quando é cesárea, tá? Esse engurgitamento mamário, quando realmente desce o leite da mãe. E como o bebê já tá ali no pele a pele precoce, já conseguiu entrar na amamentação na primeira hora de vida, geralmente lá nesse período de segundo, terceiro dia, ele já entrou na mamada efetiva. Certo? Então a mama da mãe não fica tão engurgitada, tá? Então, benefício a longo prazo. Associação positiva com o aleitamento materno e a duração da amamentação. Então, geralmente essa amamentação a gente consegue que chegue lá nos 2 anos de vida igual é preconizado, tá? E o afeto e o apego da mãe, que a gente fala isso no vínculo. Oportuno do cordão umbilical, é o que a gente estava falando. Diminui o risco da hemorragia intraventricular, né, e de sepse tardia, né? Qual que é a sepse tardia? Começa quando? Quando é que a sepse precoce e o tardio? Alguém sabe? Tem literaturas. Tem uns que falam a partir de 7 dias. Tem uns que falam a partir de 7 dias.
Mas depois a gente vai ter aula só de sepse. Mas isso aí a gente vai conversar direitinho, tá? Tá nessa média aí. Então, diminui a necessidade de transfusão sanguínea por anemia. Isso no bebê pré-termo, tá, gente? Aquele bebê que provavelmente vai ficar, talvez, internado numa UTI neonatal. Baixa pressão sanguínea, né? O bebê já evita que o bebê tenha essa pressão baixa. Diminui a necessidade de surfactante. Quem sabe o que é surfactante? Isso. Mas aí no bebê pré-termo, a gente que não chegou no período de ter o surfactante naturalmente nesse pulmão, que é ali 34 semanas, né? Quando esse bebê está preparado, a gente tem que usar a dose de surfactante diretamente no pulmãozinho. Lá entubado, a gente tem o surfactantezinho e a gente coloca lá no pulmãozinho do bebê e faz ventilação de pressão positiva, oferecendo surfactante externo para esse bebê, tá certo? E diminui a necessidade de ventilação mecânica. Aumenta o hematócrito e hemoglobina desse bebê, né? Se tem mais tempo ele recebendo esse sangue, ele tem um menor risco de fazer anemia depois. Melhora a pressão sanguínea, oxigenação cerebral e o fluxo dos glóbulos vermelhos. No RN termo, fornece volume adequado de sangue e reserva de ferro ao nascimento. Então, uma das coisas que a gente olha quando a gente vai suplementar o nosso ferro lá na frente, a gente também vai ter aula só do ferro e das vitaminas, tá? Só vou adiantar aqui. Quando esse bebê tem fatores de risco, um desses fatores de risco é o clompeamento do cordão, certo? Que não foi oportuno, foi precoce, teve um clompeamento precoce. Então esse bebê a gente sabe que tem o maior risco de anemia. Então ao invés da gente começar a suplementação de ferro aos 6 meses de vida, que é o bebê sem fatores de risco, a gente vai começar a suplementar esse ferro aos 90 dias, 3 meses de vida, tá certo? E para as mães, o benefício é que encurta o terceiro período do parto, que é a questão da saída da placenta, né? E diminui essa retenção placentária e os riscos de sangramento materno em relação à placenta. Então, benefícios ao longo prazo, aumenta a hemoglobina do bebê, melhora o hematócrito e melhora as reservas de ferros até os 6 meses. Então, se não tem o clompeamento adequado, a gente vai começar a suplementação de ferro aos 3 meses. Então vamos lá. Como deve ser o exame físico desse recém-nascido? Perguntinha para vocês. Isso, primeira coisa é crânio caudal. Isso. Isso. Se tem uma bossa, né? Ou um cefalohematoma, é isso? Exatamente, porque se não me engano, acho que é a bossa, né? Que dependendo do aumento dele, você também pode ter. Vai ser nascido, ele pode desenvolver inferição. Também. Exatamente. Isso sim. Então a gente começa sempre crânio caudal e inspecionando o bebê, certo? A gente está palpando ali a cabeça, mas a gente já está inspecionando a pele desse bebê. Esse bebê tem lanugo, né? O que é o lanugo? Alguém sabe? Triagem neonatal, né? Oi? A triagem neonatal, né? Também. Na verdade é no Alcon, né? A triagem neonatal. Lá no alojamento conjunto. Mas como é que a gente faz o exame físico desse bebê? O que é o lanugo? Alguém sabe o que é o lanugo? O lanugo é aqueles pelinhos que o bebê nasce, né? Principalmente os prematuros que ainda não caíram, e todos vão cair, certo? Parecem umas penugenzinhas que nascem assim, ó. O bebê nasce cheio de pelinhos. E o vernix? O que é o vernix? Eu não entendi. Esse lanugo só tem isso. Não, eles ficam mais em prematuros, porque quanto mais tempo dentro da barriga, esse lanugo vai caindo, tá certo?
Mas bebês termos também nascem com lanugo, mais ou menos, tá? O que é o vernix? É tipo uma espécie de tecido que aí ele vai ser absorvido. Isso mesmo. Essa manteiga que o bebê nasce envolta nela, principalmente os prematuros, porque os termos geralmente já absorveram mais isso intraútero, certo? Que ajuda na proteção da pele desse bebê, chama vernix, aquela massinha branca. Ou seja, a gente não tira essa massinha quando nasce. Tem gente que quer limpar o bebê quando nasce, né? A gente não quer limpar o bebê, a gente quer deixar esse vernix para o bebê absorver isso. Por isso também, por causa desse vernix, que a gente não dá banho nas primeiras 24 horas, porque a gente quer que esse bebê absorva bastante esse vernix para que tenha essa proteção adequada dessa pele, tá? O que mais? Então a gente olha a cabecinha desse bebê, deu uma inspeção geral, viu se o bebê não tem um dedo a mais ou dedos a menos, certo? Já olhando malformações nesse bebê, a gente dá uma inspecionada geral no bebê desse exame físico e começa crânio caudal. A gente olha as fontanelas do bebê, quais são? Bregmática e vou perguntar na próxima aula. Lambdoide, muito bem. Isso mesmo, bregmática e lambdoide. Então a gente olha se o bebê tem essas duas fontanelas. Nem sempre a posterior está aberta, tá, gente? Nem sempre. Mas a maioria das vezes está mais aberta nos bebês pré-termos, bebês mais prematuros. Então a gente vai olhar se essa cabecinha do bebê é redondinha ou se ela tem alguma malformação, né? No bebê de parto normal, ele pode apresentar uma bossa ou um céfalo-hematoma, tá certo? Então isso a gente tem que observar, porque isso pode gerar, igual ele estava falando, a icterícia neonatal lá na frente, né? Por causa desse acúmulo de sangue que pode fazer esse céfalo-hematoma, tá? Então a gente vai olhar se os membros do bebê são simétricos, se a gente faz o reflexo de Moro nesse bebê. Reflexo de Moro, a gente estimula o reflexo de Moro. E o bebê, em vez de fazer assim, igual o bebê faz, certo? Ele faz assim. O que a gente tem que olhar? O que a gente tem que observar? Então ele mexeu mais um membro do que o outro. A gente tem que palpar a clavícula desse bebê, porque pode ter fratura de clavícula. E a fratura de clavícula pode dar lesão neurológica no bracinho afetado, tá certo? Então geralmente o bebê com fratura de clavícula não mexe tanto aquele membro, e se mexe ele chora, tá? Então sempre palpar a clavícula do bebê, mesmo na cesárea. Gente, eu já vi fratura de cesárea. Bebês macrossômicos é muito mais comum do que os pequenininhos, porque a dificuldade de retirar do canal do parto é muito maior de fazer distócia de ombro e ter fratura de clavícula, tá certo? Então a gente olha o pescocinho desse bebê, aí a gente vai para o tórax desse bebê. A gente vê se tem algum abaulamento, se tem alguma retração, se tem mamilos extranumerários. Já vi muito, gente, é mais comum do que vocês imaginam. Tá? Mamilo extranumerário, às vezes tem 2, 3 embaixo, tá? Aí a gente vai para a ausculta desse bebê. A ausculta. O que esse bebê tem no pulmãozinho? Esse bebê está crepitando esse pulmão ou esse pulmãozinho está normal? Né? A gente precisa saber se ele tem risco de sepse, se está crepitando o pulmãozinho, está com desconforto respiratório, opa, a gente vai precisar de um suporte ventilatório para esse bebê. Certo? Ausculta cardíaca. O que é importante a gente ver na ausculta cardíaca nesse momento do recém-nascido? Sopro. Sopro. Nem todo sopro vai ser maligno, né? Vai ser uma patologia. Às vezes é fisiológico, né? Do fechamento do canalzinho, do forame oval, né? Ou do canal arterial. Mas a gente precisa saber, porque se for um sopro importante, a gente já tem que tomar conduta, já tem que pedir às vezes um ecocardiograma para esse bebê, certo?
Então a gente viu o tórax desse bebê. A gente viu o tórax desse bebê. Aparelho geniturinário? Tórax, abdômen. Tem que seguir crânio, caudal. Então vamos ver o abdômen desse bebê. Esse bebê tem o que no abdômen? Tem alguma massa palpável? Né? A gente palpa a barriguinha. O que a gente precisa ver também no abdômen? Hérnia, nesse momento a gente não vai conseguir ver, tá? A hérnia é um fechamento, é um defeito no fechamento da parede abdominal. Pode ter? Pode, mas ele pode ter ali uma gastrosquise, né? Mas isso é uma coisa muito importante, isso a gente não tem dúvida que está vendo. Mas o que a gente precisa ver no exame físico desse bebê? A gente precisa ver se tem hepatoesplenomegalia, tá? Porque muitas das doenças, toxoplasmose, sífilis, essas toxes podem ter uma hepatoesplenomegalia. Então a gente avalia esse bebê já para ver se tem alguma coisa, mesmo que essa mãe chegue sem exames. Como é que a gente vai saber? A gente vai saber colocando a mão no bebê, tá certo? Geniturinário. O que a gente precisa ver nos meninos? Testículos na bolsa. Ou criptorquidia, né? Se não desceu, chama criptorquidia. O que mais pode ter na bolsa escrotal? Hidrocele. Isso, hidrocele. Líquido nessa bolsa escrotal. Então, nessa bolsa escrotal ali inchadinha, a gente coloca a luz contrária e aparece, e ela fica meio isso, translúcida, certo? Então, criptorquidia, hidrocele, malformações também do pênis. O que pode ter no pênis do bebê? Isso. O mais importante vai ser as hipospádias, né? Só que a questão da fimose, gente, todo bebê tem fimose fisiológica, tá? Então, assim, o bebê nascer e a gente não retrai o prepúcio naquele momento é normal. A gente não vai indicar nada naquele momento, tá? A fimose do recém-nascido é fisiológica, tá certo? Então a gente... e os membros, né? Esses membros superiores, membros inferiores, eles têm alguma malformação? Esse bebê tem pé torto congênito? Esse bebê tem dedos extranumerários? Né? Esse bebê tem algum trauma de parto? Porque às vezes, não sei se vocês já viram, a gente já viu muito. Por exemplo, na cesárea, a hora deles abrirem o útero, às vezes o útero está muito fino ou eles pegam muito profundo, o bisturi corta o bebê. Isso acontece muito, viu, gente? Não tanto assim, mas já vi muitas vezes. De traumas durante o parto, tá? E os reflexos? Reflexos primitivos do bebê. Quais são? Eu falei um. Moro. Então, moro é um. Falei outro também já aqui. Bebê nasce sabendo sugar, sucção, muito bem. Então, sucção, reflexo de busca também. A gente chega perto da boquinha do bebê, ele vai virando, já procurando. Então, ele tem um reflexo de sucção, ele tem um reflexo de busca, ele tem um reflexo de moro, o que mais? Pressão palmar e plantar, certo? De segurar o dedinho da gente. Ou se a gente coloca o dedo logo abaixo dos dedinhos do pé, ele encolhe os dedinhos em direção ao nosso dedo, tá? O que mais? Babinski, muito bem. Como é que faz o Babinski? Isso, muito bem. A gente pega do calcanhar em direção ao peito do pé, o que os dedos fazem? Extensão. Eles abrem, certo? Muito bonitinho de ver. O que mais? A sensação do polegar, né? Todos fazem. Geralmente a gente não faz esse da marcha em todos lá na sala de parto. Mas a gente faz o reflexo depois lá nos primeiros exames físicos do bebê no consultório. A gente coloca o bebê, a gente segura o bebê, não é uma pressão que o bebê está com peso sobre as perninhas. E o bebê anda, vai andando. Isso como reflexo.
Tá certo? Ninguém nunca viu? Fluxo de marcha? Eu vou trazer um vídeo depois para vocês verem. Então a gente fez esse exame físico no tempo certo desse bebê, bem detalhado. A gente fez os reflexos desse bebê, tá tudo normal. A gente precisa dos dados antropométricos desse bebê. A gente vai pesar o bebê, a gente vai ver o comprimento desse bebê e o perímetro cefálico. Além do perímetro cefálico, tem um outro dado que faltou aí. Qual é? Torácico. Perímetro torácico. Por que a gente precisa do perímetro torácico? Se tem uma desproporção muito grande entre o perímetro cefálico e o perímetro torácico, a gente precisa tomar condutas, certo? A gente precisa fazer um examezinho de transfontanela para ver por que esse bebê pode ter uma cabeça muito grande, tá certo? A gente precisa investigar se esse pulmãozinho do bebê está bem desenvolvido mesmo, ele tem alguma formação que a gente não está vendo lá dentro, por que esse tórax está tão pequenininho ou está tão grande em relação à cabeça, né? A gente precisa saber. Então, o bebê com boa vitalidade, ele ficou com a mãe, a gente proveu o calor e a gente sempre está vendo se esse bebê tá com a viéria pérvia, né? Ele tá ali com a mãe, mas ele não tá encurvado, certo? Porque a gente tem que ver se essa viéria tá pérvia, porque ele precisa chorar e ele precisa fazer a troca do oxigênio. Ele estava num ambiente que a parte circulatória dele era diferente de quando nasce, então tem essa transição. Nessa transição, o bebê precisa estar com a viéria bem pérvia para que haja essas trocas gasosas, certo? E o bebê continua com a mãe, mas a gente está avaliando o bebê, porque nem sempre o bebê nasce ruim e só fica ruim. Às vezes o bebê nasce bem, minutos depois esse bebê começa a ter desconforto respiratório, a ficar mais cianótico, não pegou a cor adequadamente, né? Então a gente precisa, o bebê está ali com a mãe, mas a gente está ali do lado olhando esse bebê, tá certo? E a gente vai manter essa temperatura adequada, tentar manter a normotermia desse bebê. Então a gente vai colocar um campo sobre essa mãe e esse bebê. De preferência o campo já esteja morninho, tá? Isso tem no guideline da assistência ao parto, que esse campo esteja morno. A gente, na prática, a gente não consegue, tá, gente? Então a temperatura do ambiente até 26, a média, o mínimo é 26 graus, tá? De 23 a 26, mas a maioria fala de 26 graus. Então, secar o corpo não é esfregar o corpo do bebê, tá, gente? É secar o corpo, porque a gente não quer tirar o vernix, tá certo? E deixar esse RN em contato pele a pele com a mãe, no tecido aquecido. Então, esse bebê ficou com essa mãe, ficou lá a primeira hora de vida com a mãe, já mamou na primeira hora, depois que a gente vai fazer o nosso exame físico, tá certo? Quando a gente vai fazer o exame físico desse bebê, entra pelo Ministério da Saúde e pela Sociedade Brasileira de Pediatria que a gente precisa prevenir essa oftalmia neonatal causada pelo gonococo, então infecção gonocócica e clamídia. É para isso que serve essa prevenção. Como que a gente faz? O que a gente tem nas nossas maternidades, na verdade o que tinha, a gente não tá tendo, tá, gente? Faz uns 2 anos que tá sem, pelo menos nitrato de prata, que é aquele colírio que a gente pinga no olhinho do bebê, que fica todo laranjinha. Não tá tendo, tá? Os últimos que eu vi, todos os últimos partos, dos últimos 2 anos pelo menos, eu fico mais no hospital de base, então lá realmente não tem. Mas o nitrato de prata, ele pode ter mais efeito colateral. O que é mais recomendado é a eritromicina ou a tetraciclina, tá certo? Mas o que é mais barato, que o governo disponibiliza, é o nitrato de prata. Não seria o mais recomendado. É só na ausência da eritromicina ou da tetraciclina que a gente usaria o nitrato de prata 1%. A gente faz também no recém-nascido a vitamina K. Por que a gente faz a vitamina K? Existe a doença hemorrágica do recém-nascido. Então a gente
como profilaxia, a gente oferta a vitamina K para esse bebê para evitar a ocorrência desses sangramentos. Onde que acontece o sangramento do recém-nascido? Ele vai sangrar de sair para fora? Onde que acontece? Cordão umbilical, não tem? Na cabeça. Certo? Nos ventrículos, certo? Então, sangramento principalmente intraventricular. Sangramentos também aonde? Pulmonares. Porque quando a gente mobiliza essa via aérea, o bebê nasceu e ele precisou de reanimação, está ali entubado, a ventilação mecânica pode causar traumas nesse pulmãozinho. Então, uma das coisas que a gente faz, que acontece, que pode acontecer e acontece muito nos recém-nascidos pré-termos, muito baixo peso, extremo baixo peso, é hemorragia pulmonar, tá certo? Então a gente oferece a vitamina K para esse bebê ao nascimento exatamente como profilaxia para isso não ocorrer. A gente usa intramuscular, o que a gente usa é intramuscular, que é dose única. O via oral, de verdade, eu nunca vi fazendo, mas a gente oferece por semana, por 12 semanas. E o intramuscular é dose única. Então a gente acaba oferecendo o intramuscular para esse bebê. Você é considerado hidróxido? Oi? Você é considerado hidróxido? A hidroxia fetal não tem a ver com a doença hemorrágica do recém-nascido e nem com a vitamina K. Qual é a dúvida em relação à hidroxia fetal? Não, é só porque a hidroxia não acumula de qualidades, é porque não criança nasceu. Não entendi. Foi mal, eu falei embolado. A hidroxia não acumula de líquido nas cavidades, achei que criança nasceu. Isso, mas o líquido não é de sangue quando há hidroxia fetal. Quando há uma aloimunização do aquele bebê, a mãe fez uma aloimunização em relação ao primeiro bebê, o segundo bebê da mãe de RH negativo, se não recebeu a vacina do Materdan, que é aquela que, para evitar, né, que a próxima gestação ele tem essa, pode nascer com hidroxia fetal. A hidroxia fetal é o acúmulo de líquido nesse bebê, é uma malformação. E aí o bebê nasce com ascite, o bebê nasce já com derrame pleural, o bebê nasce às vezes com muitas outras malformações por conta dessa aloimunização, de malformações, e nasce quando a gente chama dessa hidroxia fetal, tá certo? Mas a hidroxia realmente é líquido, não é sangue, tá? É líquido mesmo, líquido extravasado. Vamos lá. Quem sabe o que significa ápiga, primeiro? Professora, só do slide anterior, essa prevenção é só para quem é pré-termo? Não, todos recebem. Eu falo assim, dos pré-termos, porque são os que mais acontece essa questão da hemorragia, tá certo? Mas pode acontecer em todos os bebês, tá? Aí a gente faz a prevenção de todos. A pequena são médicos que surgiram para saber da idade gestacional do recém-nascido que você não acompanhou no pré-natal. O capurro, sim, idade gestacional. O ápiga, não. O que é o ápiga? Vitalidade do bebê. Exatamente. O que a gente consegue... quais são os dados que a gente tem do ápiga? Para avaliar vocês estão tudo aí já, né? Vocês tiveram aula já? Estudaram em casa, gente, muito bom, muito feliz. Então vamos lá, a frequência cardíaca desse bebê ao nascimento era maior do que 100, certo? Oi? O ápiga do primeiro minuto, né? Do nosso caso era 8. Era 8 e 9, né? 8 e 9. Na verdade, assim, a gente vai somando todos eles dão 10. Tá certo? A soma deles todos dá 10. Então, por exemplo, esse bebê nasceu de uma frequência maior do que 100. Ele nasceu com respiração regular, ele nasceu com bom tônus, ele nasceu com essa irritabilidade reflexa bem normal, só que a cor, ele estava muito roxinho ainda no primeiro minuto, por exemplo. Então ele perdeu 2 pontos, por exemplo, então o ápiga do primeiro minuto de vida é 8, certo? Ah não, esse bebê nasceu com uma respiração irregular, mas a frequência estava boa.
Ele nasceu com alguma flexão, ele nasceu com uma irritabilidade discreta e ele nasceu com, ele estava com já estava no primeiro minuto, aliás, com as extremidades cianóticas ainda. Então o ápiga desse bebê é 6, certo? Conforme a gente observa o bebê, a gente pontua e dá o ápiga desse bebê. O que o ápiga vai mostrar pra gente lá na frente? Se esse bebê teve hipóxia perinatal, porque quanto menor o ápiga dele, menos oxigênio provavelmente ele recebeu nesse primeiro minuto, certo? Então o maior risco desse bebê ter sequelas neurológicas ou sangramento intracraniano lá na frente, tá certo? Intraventricular, desculpa. E o capurro? O capurro, a gente avalia a idade gestacional desse bebê. Quando a gente está fazendo a nossa ficha de anamnese materna, a gente tem lá, esse bebê provavelmente tem 40 semanas de idade gestacional, tem 38 semanas e 3 dias, ou tem 36 semanas de idade gestacional pelo ultrassom. Como é que a gente confirma isso? Ao nascimento. Certo? Porque a idade que está lá o ultrassom é uma idade média para a gente avaliar se provavelmente esse bebê é termo ou não, mas quando a gente tem a idade gestacional, quando confirma no capurro as características que o bebê nasce com elas, a gente avalia ali, ó, a curvatura dessa orelha. Se esse bebê não tem a curvatura da orelha, ele não pontua. Se ele tem uma curvatura inicial, ele pontua 8, um pouquinho mais 16, a curvatura completa ele pontua 24. A glândula mamária desse bebê, todo bebê nasce com glândula mamária, tá, gente? Meio protusa, ou não, se é prematuro, tá certo? Então, quanto menor a idade, menos ele vai pontuar. Então, ele tem a glândula mamária. Qual o tamanho dessa glândula mamária? Ele tem menor do que 5 milímetros, ele tem entre 5 e 10 milímetros e ele tem mais de 10 milímetros, 1 centímetro. E a gente tem a fita, a gente coloca a fita e olha direitinho com a fita, a gente mede, tá? Então a gente pontuou esse bebê. A formação do mamilo, porque tem mamilo que é plano, quase não aparece, e também tem o tamanho desse mamilo. Tem 7,5 milímetros de comprimento, já tem uma areola pontiaguda, ele é maior do que 7,5 milímetros e tem uma areola bem protusa, né? Aí a gente vai pontuando de 0, 5, 10 ou 15. Como é que é a textura da pele desse bebê? Você já viu a textura da pele de um recém-nascido? Provavelmente não. Mas ela é bem mais lisinha, mais gelatinosa ainda, né? Então, quanto mais fina a pele desse bebê, menor ela vai pontuar. Quanto mais grossinha já essa pele desse bebê, ele vai pontuando mais. Então, se esse bebê tem uma pele já grossa e ele começa a gente já vê uma descamação, tá, gente? Ele nasce todo molhadinho, mas quando a gente coloca na fonte de calor, ele seca e aí a gente começa já a ver como é que a característica dessa pele está. Se ela descama muito, ou se ela já começa a descamar a mão e os pés, certo? Um descamamento importante mesmo. Professor, e no caso quando o recém-nascido tem menos de 29 semanas, você quer o capurro ali não? A gente usa o New Ballard, que é uma outra tabela também, só que específico para o pré-termo, para o recém-nascido, do prematuro, tá certo? Porque daí a gente não consegue ter nenhuma dessas características, tá? E como é que é a prega plantar desse bebê? Como é que é o pezinho? É todo bem enrugadinho, para ele pontuar bastante, ou é aquele pé muito lisinho, sem nenhuma prega, tá certo? Então a gente calcula item por item. Ele tem 16 de orelha, ele tem 15 de glândula, de areola ele tem 10 também, ele tem 15 de pele e ele tem 10 de pé, por exemplo. Como que a gente calcula o capurro desse bebê? A gente soma esses valores, soma com 204 e depois divide isso por 7. Certo? É um cálculo fixo que tem. A gente calcula quanto deu, soma de 204 e divide por 7. Não. Gente, quem sabe de cor essa tabela são os neonatologistas mais experientes,
Sim, muito O mesmo. apegar tem que saber. O apegar é bom saber, com certeza. Só os valores no caso assim. Não, isso aqui a gente provavelmente não cobra em prova, tá, meninos? Essa tabela tem do lado de verdade, de onde a gente examina o bebê. A gente olha e olha, a gente olha e olha, então pode comparar, tá certo? Ela tem impressa onde a gente examina o bebê, tanto na maternidade quanto lá no hospital de base, já tem lá do lado, tá? Boa pergunta. Pra mim é uma constante, mas eu vou lá atrás, saber. Não lembro. Não lembro de 1904. Certo. Aqui, em relação à amamentação, a gente já falou inúmeras vezes, né? Qual o momento mais oportuno de iniciar essa amamentação? Primeira hora de vida. Aí depois que faz esse cálculo, vai dar a quantidade de semanas? Vai dar, por exemplo, assim, 37,5. Aí a gente coloca 37 semanas. Não é, acredita? Aí a gente pega o 5 porque vai ser meia semana. E aí a gente faz regra de 3. Provavelmente vai dar 37 semanas mais 3 ou 4 dias ali, entendeu? Porque daí a gente pega esse 0,5, multiplica por 7 para ver quantos dias em semana vai dar esse 0,3 ou 0,4 ou 0,5 que vai dar ali na vírgula, certo? Então a gente tem a Golden Hour. A Golden Hour, que é a primeira hora de vida, é importantíssimo para o aleitamento materno colocar esse bebê no peito. Inúmeros benefícios, principalmente, né, para o lactente, para a mãe também nem se fala, mas para o lactente é ouro, né, gente? A gente chama de ouro líquido o leite materno, principalmente aquele primeiro leite, né? Previne a mortalidade neonatal, a gente consegue que essa amamentação dure mais tempo, e de amamentação exclusiva também, né? No bebê a longo prazo, a gente diminui riscos de infecções, certo? Otites, gastroenterites, infecção do trato respiratório inferior, né? As pneumonias, a gente diminui a questão das doenças alérgicas, rinite, asma, dermatite atópica, obesidade, diabetes, até leucemia na infância, tá, gente? A gente já tem estudos que diminuem a leucemia, essa questão de ter sido amamentado no peito na primeira hora de vida. Diminui a síndrome da morte súbita infantil. O que é enterocolite necrotizante? Alguém sabe? É uma infecção do intestino desse bebê, certo? Acontece muito mais nos prematuros do que nos bebês termos, mas pode acontecer. E aí começa a necrosar o intestino, tá? Pode ser perfurativo também, pode, né? Esses casos é muito mais cirúrgico também quando perfura, mas a enterocolite é uma infecção do sistema gastrointestinal. Então, se esse bebê é amamentado na primeira hora, recebe o leite materno, os riscos de infecção por conta dessa desbiose, né? Ali talvez por usar antibiótico por muito tempo, né? Matar os micro-organismos desse intestino desse bebê com os antibióticos, né? Ou não está recebendo leite materno e pega uma infecção hospitalar, o risco dessa enterocolite é muito maior, tá? E melhora o desenvolvimento motor desse bebê. Para a mãe, estimula, logo que a mãe começa a amamentar, a amamentação estimula a ocitocina. A gente sente, gente, o bebê mamando e o útero contraindo ao mesmo tempo. A gente sente, é real, oficial, a gente sente o útero contraindo. A gente sente o sangue descer quando o bebê está mamando. Juro por Deus. É verdade. Então, contrai o útero conforme o bebê vai mamando. A gente vê ali o baby blues da mãe. A mãe que consegue amamentar diminui o baby blues, que é esses transtornos de estado de ânimo materno, né? A depressão pós-parto, o baby blues da mãe. E a mãe tem uma menorreia lactacional.
Na minha primeira gestação, eu demorei 1 ano para voltar a menstruar, porque amamentava muito. Então, a lactação inibe a ovulação. Então, ajuda a proteger de futuras gestações. E protege também as reservas de ferro dessa mãe, que está passando ali através do leite também para o bebê. Essa questão do ferro. Tá certo, gente? Diminui o risco de câncer de ovário e câncer de mama, a mãe que amamenta. E acontece uma perda mais rápida de peso após a gravidez. Isso é muito, muito real. Tá? Eu amamentei exclusivamente meus 3 bebês. Cecília mamou até 1 ano e meio. A Mariana largou sozinha com mais ou menos uns 9 meses. E o Benjamin vai fazer 3 meses, dia 15 agora. Todos eles mamam muito. E assim, é real a questão da amamentação, a gente gera uma perda de peso. Eu consegui voltar nas minhas 2 primeiras gestações, no primeiro mês, o meu peso 100%. Agora ainda estou pegando. Professora, a gente teve essa conversa no Habilidades com a doutora Joana. Ela falou que isso varia muito. Ela falou que você chegar e falar, nossa, emagreci tudo a gravidez. Ela pensava, meu Deus, eu estou com alguma coisa de errado, porque eu não emagreço. Então não é. Gente, mas é muito da alimentação da mãe, porque como a gente orienta essa mãe quando o bebê nasce? Tudo que ela come, ela vai passar de nutrientes para esse bebê. Se essa mãe vai comer hambúrguer, se essa mãe vai ficar comendo macarrão, risoto, aí é uma coisa, certo? É que eu disse que a minha prima, ela passou na internet. Aí ela disse que quando a Joana, que ela e a amiga dela, tiveram filho com águas e outros. Daí veio no casamento da Tainá, aí eles falaram, olha aí, como engravidar é bom, fica magrela. Comigo não sei se É muito de pessoa para pessoa, gente. Mas assim, a gente vê que a maioria acontece uma perda de peso mais rápido pela amamentação, tá? Pode ser que algumas não, talvez por genética, talvez por não alimentação adequada, mas a gente tem esses dados que pelo menos a maioria consegue uma perda de peso mais rápido, certo? Vamos lá então. Testes de triagem neonatal. Quem sabe quais são os testes de triagem neonatal que a gente faz no bebê? Vamos lá. Teste do pezinho. Tá bom, vamos lá. Pezinho primeiro. Segundo. Olhinho. Coraçãozinho. Orelhinha. Linguinha. Perfeito. Então vamos lá falar um pouquinho mais sobre esses testes, tá? O primeiro teste que a gente faz no bebê, qual é? Não, olhinho. A gente faz ainda na sala de parto, gente. A gente pega o oftalmoscópio. Deixa eu colocar aqui. Oftalmoscópio no olho do bebê. Aqui, desculpa. Então, oftalmoscópio no olho do bebê. A gente vê esse reflexo vermelho. A gente apaga a luz do local, certo? Apaga a luz da sala, pega o oftalmoscópio e coloca contra o bebê. E a gente olha através do oftalmoscópio e a gente consegue ver esse reflexo vermelho. Nem sempre é vermelhão desse jeito, às vezes é um pouquinho mais alaranjado, tá certo? Mas nunca ausente e nunca branco, certo? Por quê? Porque daí a gente precisa de uma avaliação mais aprofundada do oftalmologista, pra gente ver em relação, esse bebê tá enxergando ou não tá enxergando esse olho? Será que ele é ceguinho, né? Será que já é uma catarata congênita? Ou será que isso pode ser um retinoblastoma, né? E a gente precisa... isso é um teste... Todos esses testes são de triagem, tá, gente? Então, tudo que for confirmatório a gente faz depois. Aqui são testes pra gente ver se esse bebê tá normal ou se é alterado e a gente tem que encaminhar para fazer uma avaliação mais aprofundada ou confirmação diagnóstica, tá certo? Triagem não é teste confirmatório, tá certo? Professor, como é que a gente saberia se o bebê seria cego? Não tem como. A gente vê a alteração e encaminha para o hospital. Professora, no caso, por exemplo, eu sei que, por exemplo, o teste do pezinho, quando você dá alterado, você refaz ele. Esse teste você também refaz depois do tempo? A gente pode refazer, sim. A gente faz ele na sala de parto. Deu duvidoso, a gente faz antes da alta para o bebê novamente. Certo?
Ah, continuou duvidoso o oftalmo. Tá certo? Pronto. O bebê que nasce, a gente tem que focar o olho dele? Tem bebê que já nasce com o olhão assim, aberto, regalado, tá? Na verdade, assim, o bebê vai abrir o olho. Quando você está examinando, com certeza ele vai abrir o olho. Ou você pode esperar ele abrir normalmente, porque é minutos pra gente. Os bebês nasceram, não é igual antigamente, que o bebê demorava 7 dias para abrir o olho. Ele já nasce. Exatamente, já nasce com o olho gigante. Tem sim pediatras que forçam a abertura desse olhinho. Não em relação assim, vou forçar a abrir porque não abriu. Não é isso. Todos os bebês não abrem o olhinho, a não ser que tenha alguma malformação, né, gente? Abriu o olhinho, mas na hora que a gente vai fazer o exame ali, ele fechou, tá chorando, às vezes a gente pode sim abrir um pouquinho pra fazer isso aí, mas sem forçar, sem machucar, tá certo? Então, primeiro é o teste do olhinho que a gente faz. Depois a gente pode fazer, o teste tanto da linguinha quanto o teste da orelhinha são realizados pela fonoaudióloga, tá certo? Como é que elas fazem o teste da orelhinha? Elas têm esse aparelhinho, ele produz um estímulo sonoro que bate nessa membrana timpânica e faz uma onda sonora contrária, né? E aí ele capta esse retorno, esse aparelho, e dá os níveis normal ou alterado. O que pode alterar esse teste da orelhinha? A surdez, claro, mas o que pode alterar também? Restos de parto, né, que eles chamam, né? O resto de parto pode alterar, pode estar cheio de líquido ali ainda, esse ouvidinho. Medicações. Quando o bebê está há um tempo já na UTI, a gente posterga um pouquinho esse teste da orelhinha. Por quê? Porque existem medicações, antibióticos que são ototóxicos, certo? Então eles podem causar, que depois possa até causar surdez no bebê, dependendo da quantidade que foi usada, a quantidade de dias que foi usado na dose correta ou não. Então, medicações ototóxicas, depois do término do uso dessas medicações, a gente faz o teste da orelhinha, tá certo? Deu alterado, agora, a gente faz o quê? Pode ser, às vezes, na maioria das vezes, a gente repete aos 6 meses de vida, certo? Normalmente, a gente repete esse exame aos 6 meses de vida. Teste da orelhinha alterado, repete aos 6 meses de vida. Sobre aquelas recém-nascidos que nascem, tipo assim, menos de 500 gramas, por exemplo, que é uma coisa... A gente não faz logo que nasce, a gente faz depois. Próximo da alta. E aí geralmente eles acabam ficando lá internados. Por muito tempo. Pegando infecção e acabam precisando de antibióticos também, né? Com certeza. Gente, esses bebês normalmente ficam com sequelas. Infelizmente, esses bebês muito pequenininhos, abaixo ali de 700 gramas, 500 gramas, então nem se fala. Eu, de verdade, eu nunca vi um bebê que nasceu abaixo de 20, 28 semanas que não tenha sequela neurológica, ou da visão, ou do ouvidinho, geralmente neurológica, tá? Então, teste da linguinha. É avaliado o teste da linguinha o frênulo lingual. Por que tem que ser avaliado esse frênulo lingual? Porque ele pode falar de normal, ele consegue. Verdade, o bebê então nasce sabendo também. O bebê nasce sabendo sugar. Mas a mamada correta, a pega correta ao seio materno, ele vai aprender. Se esse bebê tem um freno lingual, ele não consegue fazer o movimento adequado dessa língua de forma a captar mais facilmente esse leite materno, certo? Isso pode ocasionar muito machucados, fissuras nesse peito da mãe, tá certo? Então esse frênulo vai alterar a sucção desse bebê, a mastigação. Por que a mastigação? Porque a gente usa a língua para levar o alimento de um lado para o outro. A gente vai atrapalhar
esse bebê a engolir os alimentos, exatamente porque a língua ajuda a empurrar o alimento para trás, depois lá na fase da introdução alimentar. E também na fala, para o bebê não falar igual cebolinha, né? Então o que a gente faz? Essa membraninha ali, que está segurando a linguinha do bebê, esse é o clássico, tá, gente? Vocês estão vendo a língua e o coração? O frênulo segura a linguinha de forma que ele fica igual um coração. Ele vai chorar, a língua faz assim. Ele vai chorar, a língua faz assim. E aí ela aumenta muito, ela levanta as abas da língua e a parte frontal ela fica bem abaixadinha, tá certo? Então a gente olha esse bebê e a gente sabe que vai ter alteração depois na mamada, na mastigação e na fala lá na frente. Então a gente faz a frenotomia. Eu gosto de fazer ainda na sala de parto. Se eu já identifico na sala de parto, eu nem espero que a fono faça a avaliação, eu já estou vendo. Quanto antes a gente faz essa frenotomia, melhor para esse bebê e para adaptação na amamentação da mãe, tá certo? Então fizemos a frenotomia, esse bebê vai ficar 100%? Não sei, certo? Mas se a gente faz uma frenotomia no bebê, a gente precisa orientar a mãe que não pode usar bico artificial, porque a cicatrização dessa língua, pelo menos nos próximos 20 dias, são decisivos para esse bebê. Se a gente faz a frenotomia, é usado bicos artificiais, é usado mamadeira, chupeta, então nem se fala. O risco dessa língua cicatrizar e fibrosar ali é muito grande. E aí a gente precisa fazer o que nesse bebê lá na frente? Acaba tendo que fazer uma frenectomia, que daí faz com o odontopediatra. Tem uns que faz na tesoura mesmo, tem uns que fazem a laser. E quando a mãe ela não tem leite? Quando a mãe não tem leite? Então, a gente precisa de bico para amamentar? Não precisa de bico para amamentar, a gente precisa da areola, tá? A gente vai ter aula só da amamentação, mas o bebê ele pega a areola da mãe. O bico é só um local ali de fácil saída, da saída do leite, mas ele precisa mamar a areola da mãe, é lá em cima, como se fosse uma bombinha, tá? Se o bebê pega só no bico, vai machucar o peito da mãe, tendo freno lingual ou não. Mas aí é que entra aí o estímulo. Porque ela vai produzir esse leite com o estímulo. É o bebê mamando, sugando, que vai fazer o estímulo para esse leite vir, certo? Provavelmente ela já tem o colostro. O colostro provavelmente já tem, porque ele é produzido ali durante o final da gestação. Mas o leite mesmo, ele desce com o estímulo. Se o bebê não for colocado no peito para mamar, não vai ter leite depois, certo? Como é que você vê uma alteração do leite? Essa é uma alteração, não. Esse não é o normal. Você tá vendo? Ó, isso aqui, ó, tá segurando a língua. A língua tá fazendo um coraçãozinho, tá vendo? Essa é uma alteração. Esse frênulo é curto, ele não deixa a língua do bebê atingir o céu da boca. Você entendeu? A ponta da língua não chega ao céu da boca. E aí, esse bebê não consegue fazer o movimento adequado dessa língua. Tá? Essa é uma alteração do freno lingual. Esse é o clássico língua em formato de coração. Tá? O normal é a língua pontudinha. Ela é arredondadinha assim pra frente, ela movimenta bem, ela alcança o céu da boca. Não, tem muita variação aí de genética mesmo. Mas a gente vê também, o frênulo é meio duvidoso. Eu vi que pode ter um freiozinho, mas aí a gente não corta. Aí depois a fono vai lá e faz a avaliação. Aí ela olha, a gente é uma faculdade só de boca, então assim, ela faz uma avaliação aprofundada desse frênulo lingual. De onde ele começa, da base dele, certo? Aí ela vai indicar. Lá depois no alojamento que a gente está passando visita, ela olha, doutora, esse bebê aqui tá com um freno lingual curto, fiz a avaliação e deu alterado. E aí é preciso que realize a frenotomia. Ela avisa isso pra gente, né? Se for um bebê que a gente não viu ou se a gente decidiu não cortar porque era duvidoso e tá com dificuldade na amamentação, tá machucando o seio da mãe, a gente vai lá e faz a frenotomia ainda na maternidade. Tá certo? Tem bebês que saem da maternidade sem a frenotomia e aí pode ser feito depois pelo odontopediatra também. Certo? Então,
Ainda na maternidade, nós temos o teste do coraçãozinho. Ele é realizado, eu já coloquei, eu ia perguntar, mas eu nunca lembro de perguntar, de colocar. Então, ele é realizado entre 24 e 48 horas de vida. Onde que a gente faz essa medição? É usado um oxímetro. Oxímetro normal, tá, gente? A gente tá vendo esse que é diferente porque é pequenininho e pega direitinho o bracinho ou a mãozinha do bebê. Então, a gente coloca no membro superior direito e em qualquer um dos membros inferiores, certo? Como que a gente sabe se isso é quando está normal e quando está alterado? Alguém sabe? Mas aqui a gente não olha a frequência, é a saturação. Então, igual ou maior a 95. Alterado, igual ou menor que 95. Então, qualquer uma das duas medidas deu 95 ou menos, esse bebê já está com o teste do coraçãozinho alterado. Outra coisa que dá alterado. Um dá 99 e o outro dá 95. Tá alterado. Um deu 100% e o outro deu 96. Tá alterado. Por quê? Porque a diferença entre os dois valores deu maior do que 3%. Tá certo? Você falou alguma coisa? Então, o que acontece? A gente viu que esse teste deu alterado. O primeiro teste deu alterado. O que a gente faz? Repetir em 1 hora. Primeira coisa, a gente repete esse exame em 1 hora para a gente confirmar se realmente é alterado. Ou se os pezinhos ou as mãozinhas do bebê estavam mais geladinhos naquele momento, né? Se o bebê estava descoberto, estava com frio, né? Estava com muito geladinha as extremidades ou não. Então a gente vai repetir em 1 hora depois de 1 hora. Fez, deu alterado, repete em 1 hora. Não deu alterado, vida normal que segue. Se deu alterado novamente, é ecocardiograma, tá certo? Porque a gente precisa diferenciar. Qual é o problema desse bebê? É uma cardiopatia cianogênica, em que ele tem uma baixa circulação de oxigênio, ou ele tem a mistura do sangue, certo? A mistura do gás carbônico, do venoso arterial, certo? Então, esse bebê tem uma cardiopatia cianogênica. Se o teste do coraçãozinho der normal, quer dizer que ele não tem nenhuma cardiopatia? Não, porque existem as cardiopatias não cianogênicas, certo? Então, como é que a gente vai saber? Principalmente no exame físico. Depois que esse bebê está lá no alojamento conjunto, a gente faz o exame físico desse bebê todos os dias, durante as 48 horas que esse bebê está lá. Ele vai ser examinado lá no período do parto, né? Ele nasceu, ele é examinado, depois ele é examinado depois das próximas 24 horas de vida, no primeiro dia de visita, depois ele é examinado depois das próximas 48 horas de vida. Então, o exame físico desse bebê está normal? Ótimo. O teste do coraçãozinho deu normal. Beleza, maravilha, mas ele está soprando. Ele está com sopro importante. Eu vou liberar? Vou indicar, vou solicitar o ecocardiograma também para esse bebê. É um sopro importante. O que a gente precisa avaliar em relação à cardiopatia? Geralmente o bebê faz uma sudorese, ele sua, ele cansa para mamar. Qualquer esforço, ele está ficando roxinho. Qualquer esforço, ele faz uma sudorese importante. Ele pode fazer desconforto respiratório. Por quê? Ele pode fazer um hiperfluxo pulmonar. E aí ele faz aquele pulmão molhado, que a gente chama. Ele pode crepitar o pulmãozinho secundário ao hiperfluxo pulmonar. Então vai muito líquido para esse pulmão e encharca esse pulmão. Certo? Então, hiperfluxo pulmonar. Então, nem sempre esse bebê vai ter uma cardiopatia cianogênica, que é o que a gente pega no teste do coraçãozinho. Por isso que é tão importante examinar o bebê, colocar no peito e ver esse bebê mamando. Tá certo? E o último, o teste do pezinho. O recomendado é do 3º ao 5º dia de vida. Tá? Tem literatura que fala até o 7º dia de vida,
é o limite que a gente tolera mais assim. Mas o ideal entre o terceiro e o quinto dia de vida é fazer esse teste do pezinho. O teste do pezinho do governo, né, dado pelo governo, que é lei federal, que todos os bebês devem fazer, a gente tem a triagem dessas doenças. Quais são as mais importantes? Hiperplasia adrenal congênita. Então, por que foi criado isso? Para a gente triar especificamente essas doenças. Por quê? Mas por quê? E se isso não for feito? E se isso não foi feito? Se o teste do pezinho não foi feito? Diminui, principalmente sequela. Claro que a mortalidade também, né? Mas sequelas, principalmente essas doenças que podem trazer retardos mentais, tá certo? Então, o hipotireoidismo congênito, a fenilcetonúria, a hiperplasia adrenal congênita faz muitas sequelas. E são doenças que, se a gente diagnostica precocemente e começa o tratamento, a criança vai bem. Entenderam? Então, doenças que têm tratamento e que muda o prognóstico dessa criança se a gente começa o tratamento precoce ou não. Por isso que a gente tem especificamente essas doenças no sistema público. E a gente tem também algumas TORCHs, né? A gente tem também toxo, a gente tem VDRL, que é o da sífilis, a gente tem algumas TORCHs também que pegam no teste do pezinho, principalmente aqui de Rondônia, tá? Existe teste do pezinho ampliado, existe expandido. A maioria dessas doenças, algumas não tem tratamento, que a maioria são erros inatos do metabolismo, tá? Que vai ser abrangido nesses outros testes, que são testes caros, não oferecidos pelo SUS, tá, gente? Depois vocês dão uma lida, mas a maioria são defeitos da imunidade congênita, tá certo? E acabou. Muita coisa, né, gente? Você pode me deixar.